Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Olá a todos. E hoje, olha, o dia parece ter sido marcado por gestores jogando no ataque. Vimos trocas milionárias de ativos, renovações de contrato com reajustes, assim, enormes e até planos para captações bilionárias. Pois é, o dia 6 de janeiro de 2026 foi um daqueles dias que realmente desenham o mapa estratégico do mercado para os próximos meses, talvez até anos, né? A grande pergunta é: o que está por trás de tanta movimentação? Estamos falando de fundos que não estão apenas administrando o que já tem, eles estão fazendo apostas ousadas sobre o futuro. Vamos ver um verdadeiro xadrez sendo jogado, principalmente no setor de shoppings. Então, vamos começar por aí, por essa dança das cadeiras entre dois gigantes. O Red Brasil Shopping, o HGBS11, e o Pátria Malls, PML11. Protagonizaram uma troca de ativos que vale a pena a gente destrinchar. Vamos começar pelo lado do HGBS11. O que eles fizeram? Bom, o HGBS11 fez um movimento de consolidação total. Eles compraram os 35% que ainda não possuíam do Boulevard Shopping Bauru. Ah, o que faltava para eles? Exato. Pagaram cerca de 91 milhões e meio de reais e com isso o fundo passou a ser o único dono, com 100% do ativo. É uma aposta de controle absoluto. Certo, ser o único dono soa bem. Mas isso não aumenta drasticamente o risco se a economia específica de Bauru sofrer um baque e o fundo sente o impacto em cheio, né? Sem ter a diversificação de sócios. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, e é aqui que a tese do gestor entra em jogo. Sim, o risco geográfico aumenta, mas o que eles ganham em troca é controle total. Uhum. Pense nisso. Eles agora podem decidir sozinhos sobre reformas, expansões, o mix de lojas, a estratégia de marketing, tudo. Não precisam mais negociar ou pedir permissão. Fica mais ágil, né? Muito mais. A gestão está sinalizando que confia tanto no potencial de Bauru que prefere ter a faca e o queijo na mão para extrair o máximo de valor do ativo. Entendi. É uma aposta na própria capacidade de gestão. E como eles pagaram por essa brincadeira de 91 milhões? Com dívida, o que é muito comum nesse tipo de transação. Eles estruturaram uma operação via CRI, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Certo. Foram duas séries. Uma mais longa, de 12 anos, com uma taxa de CDI mais 1,75%, e uma outra mais curta, de 3 anos, no formato bullet, com taxa de CDI mais 1,60%. E essas taxas, CDI mais 1,60%, 1,75%, são boas? O que isso nos diz sobre como o mercado enxerga o HGBS11? São taxas bastante competitivas. Mostram que o mercado de crédito confia na capacidade de pagamento do fundo e, claro, na qualidade do shopping como garantia. Entendi. Conseguir se financiar um custo relativamente baixo como esse é crucial para a rentabilidade da operação. A estrutura também é inteligente, sabe? A dívida longa dá fôlego para o caixa no curto prazo e a dívida curta pode ser uma espécie de financiamento ponte. Que talvez eles quitem com uma futura captação. Exatamente. O que nos leva ao outro lado da moeda. Para comprar uma coisa, eles venderam outra. O HGBS11 se desfez da sua participação de 15% no Suzano Shopping. Ah, por pouco mais de 51 milhões de reais. Então foi uma troca direta de um ativo por outro. Perfeito. É a clássica reciclagem de portfólio, mas com uma camada estratégica mais profunda. Eles estão trocando uma participação minoritária, onde eram só mais um, para se tornarem donos absolutos de um ativo que eles consideram mais promissor. Uma troca de influência por controle. Isso. E como se essa movimentação toda não bastasse, no mesmíssimo dia o HGBS11 anunciou que vai ao mercado pedir mais dinheiro. Aprovaram a 11ª emissão de cotas. E aqui a estratégia se completa. O quebra-cabeça se monta. Eles fazem uma aquisição grande usando dívida e, em seguida, anunciam uma oferta de cotas para possivelmente pagar parte dessa dívida. Faz sentido. E ter mais capital para outras oportunidades, né? O plano da oferta é captar 650 milhões de reais, podendo chegar a quase 752 milhões.
É um volume bem expressivo. E o investidor que quiser entrar vai pagar R$ 20,84 por cota, já com custo de distribuição. E quem já é cotista tem o direito de preferência, com fator de proporção de quase 25%. Perfeito. Esse direito é a proteção do cotista antigo, garantindo que a fatia dele no bolo não diminua com a chegada de novos sócios. Ok, agora vamos inverter a câmera e olhar para o outro jogador nesse tabuleiro, o Pátria Malls, o PMLL11. Se o HGBS11 vendeu 15% do Suzano Shopping... Foi o PMLL11 que comprou, exato. E aqui vemos uma filosofia de gestão completamente diferente. Como assim? Enquanto o HGBS buscava 100% de um ativo, o PMLL11 comprou essa fatia de 15% e passou a deter 40% do Suzano Shopping. Eles não querem o controle total, mas querem ser um sócio muito relevante. Com poder de veto e grande influência nas decisões. Então, são duas teses diferentes sobre crescimento regional. A Rede dobra a aposta em Bauru, no interior, enquanto a Pátria reforça a posição em Suzano, na Grande São Paulo. É uma disputa de visões sobre qual mercado tem mais potencial. E o PML11 deu um dado interessante sobre essa compra. Um cap rate estimado de 9,4%. Isso é bom. É um cap rate excelente para um shopping de qualidade. De forma bem simples, é como se o fundo esperasse que o aluguel gerado por essa nova fatia represente 9,4% do valor que ele pagou em um ano. Certo. No mundo de juros em queda, um retorno operacional dessa magnitude é muito, muito atrativo. E na outra ponta, o PML11 vendeu sua parte em Bauru para o HGBS11. Como o valor da venda foi maior que o da compra, no fim das contas, entrou um dinheiro líquido no caixa do fundo, certo? E que dinheiro! A transação resultou num pagamento líquido de mais de 40 milhões de reais a favor do PMLL11. Pense na eficiência disso. Eles trocaram de ativos, aumentaram a participação num shopping que consideram estratégico e, de quebra, ainda encheram caixa. Nossa, foi uma movimentação financeira brilhante e que gerou lucro para o cotista, um lucro não recorrente de 58 centavos por cota. E os detalhes da venda são ainda melhores. O preço que eles conseguiram em Bauru foi 9% acima do que tinham investido e 4% acima do valor de laudo. E a TIR? A TIR, a taxa interna de retorno, ficou em 14% ao ano. Uau! E esses números validam a tese da gestão. Uma TIR de 14% ao ano é um resultado fantástico. Basicamente, o fundo conseguiu fazer o dinheiro render muito acima da média. Vender com lucro, acima do laudo, e com uma TIR dessas é o que se espera de uma gestão de ponta. Resumindo a ópera dos shoppings, o PMLL trocou uma participação pequena por uma maior em outro ativo, saiu com 40 milhões no bolso e um lucro expressivo, uma jogada de mestre. Sem dúvida. Agora, saindo dos corredores dos shoppings e indo para os galpões, vamos para o setor de logística com o BRC11, o Bresco Logística. E se nos shoppings vimos o poder da estratégia de alocação, na logística vamos ver o poder de um ativo de qualidade. A notícia aqui é a renovação de um contrato de locação com a Olist, no imóvel Bresco Osasco. O contrato ia acabar em meados de 2026 e foi estendido por mais 5 anos até 2031. Isso por si só já é uma boa notícia, traz previsibilidade, mas a parte mais impressionante não é essa, é? Definitivamente não. A parte que faz o olho do mercado brilhar é o reajuste. O aluguel atual fica congelado até o fim de 2026, mas a partir daí ele sobe 27%. Espera aí, eu ouvi direito, 27%? 27%. É um salto gigantesco. Nossa, como a gestão conseguiu negociar um aumento tão expressivo de uma vez só? Isso é o prêmio de se ter um imóvel irretocável numa localização estratégica. O que esse aumento nos diz é que o contrato antigo estava muito defasado em relação ao preço de mercado. Ah, entendi. A Olist, que precisa daquele ponto logístico em Osasco, uma das áreas mais quentes do país, não tinha muita escolha a não ser aceitar a atualização para o valor justo. Isso mostra o poder de barganha que um bom imóvel dá ao fundo. Um poder que se converte diretamente em mais receita para o cotista. Exatamente. Faz todo sentido. E com essa renovação, o imóvel Bresco Osasco, que representa quase 1% da área total do fundo, segue 100% locado. É a definição de um ativo de primeira linha gerando valor.
Manter um ativo-chave totalmente ocupado, com um contrato renovado a longo prazo e um aumento de aluguel já garantido no futuro, é um sinal de imensa força e qualidade. Perfeito. Se os fatos relevantes nos mostram a estratégia em ação, as atas de assembleia revelam os bastidores, né? O momento em que os cotistas dão um sinal verde e o HGRU11 Pátria Renda Urbana acaba de receber um sinal verde bilionário. É o momento em que a tese do gestor passa pelo crivo dos donos do fundo, os cotistas. E no caso do HGR-11, eles deram um mandato bem claro para a gestão: crescer, e crescer muito. Foi aprovada em assembleia a 6ª emissão de cotas do fundo. E os números são de cair o queixo. O valor da oferta é de até 2 bilhões de reais. 2 bilhões. E com um lote adicional pode chegar a 2,5 bilhões. Nossa! Estamos falando de um dos maiores volumes de captação que vimos recentemente no mercado. 2,5 bilhões de reais é um verdadeiro war chest, um caixa de guerra. Eles não estão se preparando para comprar um imóvel, estão se preparando para comprar portfólios inteiros. E a aprovação veio por consulta formal, que é como uma eleição por correspondência do mundo dos FIIs, né? Isso, o gestor envia a proposta e os cotistas votam. O quórum foi de 9%, mas entre os que votaram, a aprovação foi quase unânime. Isso que importa. Exatamente. Mesmo que o quórum pareça baixo, o que é comum nesse modelo, a aprovação esmagadora dos votantes dá um forte mandato para a gestão seguir em frente. E a destinação dos recursos é bem ampla: comprar novos ativos, pagar obrigações e guardar um pouco em caixa. Essa flexibilidade é a chave, então. O gestor basicamente pede a chave do cofre para poder agir rápido quando as oportunidades aparecerem. Exatamente. O mercado imobiliário é dinâmico. Uma boa oportunidade não espera uma nova assembleia a ser convocada. Ao aprovar uma captação desse porte, os cotistas estão dizendo: gestor, confiamos em você. Aqui está o capital. Vá ao mercado e execute sua estratégia. É um voto de confiança enorme na equipe. Gigante. Então, o que vimos hoje foi um retrato de um mercado em plena ebulição. De um lado, HGBS e PMLL jogando xadrez com seus shoppings, cada um com uma tese diferente de vitória. No meio, o BRCO11 mostrando a força bruta de um ativo logístico de primeira linha. E, por fim, o HGRU11 se armando até os dentes com capital para ir às compras. Parece que 2026 será um ano muito agitado. Sem dúvida, são movimentos que definem o rumo. E a grande reflexão para quem investe é tentar entender qual dessas teses faz mais sentido para o seu próprio portfólio. A aposta no controle total de um ativo, a flexibilidade de ser um sócio relevante, a segurança de contratos longos em logística ou o potencial de um fundo com bilhões em caixa. As respostas podem definir os vencedores dos próximos anos. Exato. Agradecemos pela audiência, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio.